Olá, boa tarde. Falei para a Érica que foi até para mim bem estranho hoje vir aqui, porque já fazia muito tempo que eu não vinha, né? Quase 2 anos, e saí de casa, né? Porque eu sou coordenadora da pós-graduação em psicologia aqui no Unisal, e também dou aula na graduação, né, na psicologia, e estamos há tanto tempo, né, trabalhando em casa, que quando a gente precisa sair, voltar ao ambiente de trabalho, a gente tem que se adaptar de novo, né? Então, na partir de novembro, nós também retornaremos às atividades presenciais. Então, mais uma vez, a gente tendo que se adaptar ao retorno presencial depois de tanto tempo. E cada vez que a gente tem que fazer esse esforço, né, de se adaptar a algo novo, isso exige muito da gente. A um trabalho novo, a uma mudança de cidade, enfim, de trabalho, até às vezes, uma mudança de estado civil, né? Então, a gente vai se adaptando às novas circunstâncias. Eu vou conversar com vocês hoje sobre a síndrome de burnout, que eu não sei se alguém já ouviu falar sobre isso. Algumas pessoas sim, outras não, tá? Então, hoje é muito comum, assim, nós temos muita informação, né? Tá tudo aí na internet, então as pessoas às vezes já chegam no consultório ou do psicólogo ou do médico, psiquiatra, enfim, já praticamente com um diagnóstico, né? Eu vi no Google que, de acordo com os meus sintomas, eu estou com depressão, síndrome do pânico, transtorno obsessivo compulsivo, enfim. O que não falta hoje são os diversos tipos de transtornos. E aí a gente vai pesquisar, né? O que está acontecendo comigo? Estou achando esses meus sintomas meio estranhos. Eu vou pesquisar para ver o que eu tenho. Ok, acho que é importante a gente ter a informação, mas acho que mais importante do que isso é buscarmos ajuda. E, obviamente, né, que aí são as pessoas especializadas, que estão capacitadas para fazer um diagnóstico e também orientar em relação aos tratamentos. Então, pode passar, por favor. E o que está acontecendo? Né? Então, assim, por que as pessoas estão ficando tão adoecidas? Tanto doenças físicas quanto psicológicas têm se tornado algo muito comum, né? Cada ano que se passa, os índices, as estatísticas em relação aos afastamentos no ambiente de trabalho, né, são por motivos de saúde, e um dos que mais aumentam são os transtornos psicológicos. Bom, né, então, assim, a gente atualmente vivemos num mundo muito doido, né, que exige muito da gente. Ao mesmo tempo que nós temos muitas facilidades, isso também acaba complicando a nossa vida, né, porque também nós temos tantas possibilidades que às vezes a gente fica perdido. Então, a gente está sempre com essa sensação, né, de que tem coisas para fazer, de correndo atrás do tempo, sempre com pressa, e a gente quer sempre tudo o mais rápido possível. Então, hoje nós vamos... Comigo acontece com bastante frequência, assim. Então, eu fiz uma breve apresentação. Eu morei a vida toda em São Paulo, e há um ano eu mudei para o interior. Então, assim, mudar para o interior, para mim, está sendo uma experiência muito boa. Antes, toda vez que eu tinha que sair de casa, assim, tem que fazer todo um planejamento para chegar no horário, nos lugares. E lá, eu estou em Valinhos, que é tudo muito perto. Então, agora, 10, 15 minutos antes do meu compromisso, eu saio. Às vezes eu me vejo correndo e eu falo, por que eu estou correndo? Então, assim, eu tinha o hábito, porque eu vim de uma cidade que as coisas são tudo muito mais complicado, né? E, obviamente, se a gente está num ambiente que é mais agitado, isso acaba afetando a nossa saúde. E também em relação ao trabalho, se eu estou num ambiente em que tem muita pressão,
né? Se de repente eu trabalho com pessoas em que o relacionamento com essas pessoas é difícil, tem outras questões também, né? Às vezes eu estou passando por problemas financeiros, ou estou com uma pessoa doente na família, e aí vai juntando tudo, né? Chega uma hora que a gente não aguenta, a gente vem adoecer. Então, né, hoje o nosso contexto social, ele exige muito da gente, né? Então, por isso tem se tornado cada vez comum as pessoas apresentarem algum tipo de transtorno psicológico. Então, eu estou hoje morando no interior, isso me ajudou muito, facilitou muito a minha vida, é tudo muito mais tranquilo. Só que, assim como todos, né, hoje tudo eu faço dentro da minha casa, já estou podendo sair um pouco mais, nós estamos, né, já há uns 2, 3 meses, mais ou menos, estou vacinada, e aí, de repente, né, dentro de casa eu tive que dar conta do meu trabalho, os meus filhos lá assistindo aula online, e ter que ficar no pé deles o tempo todo, porque um é mais velho, ele se vira, o outro precisa da minha ajuda e orientação. E também, toda hora, ficava se distraindo, não tinha o que fizesse ele prestar atenção na aula. E eu ficava estressada, porque eu falava, meu filho, você precisa assistir a aula. E aí, né, limpa a casa, almoço, janta. Então, assim, todo mundo sabe do que eu estou falando, porque viveu isso. E vocês sabem que, assim, agora que eu estou sentindo, a gente fica fazendo, querendo dar conta de tudo, e agora eu estou sentindo um esgotamento. Falo, gente, estou precisando de férias, porque, assim, eu estou muito cansada. Então, eu me acostumei, me adaptei, mas a gente vai fazendo e, de repente, a gente não se dá conta que a gente não está bem. Eu sou psicóloga, então, assim, ajudo as pessoas a se cuidarem, né? Eu também atendo pessoas, e eu também estou fazendo terapia, né? Então, também tenho esse cuidado. Estou fazendo terapia, faço atividade física, enfim. Pode passar, por favor. Então, é isso, né? Somos multitarefas, temos um monte de coisa para dar conta, e isso acaba nos afetando. Pode passar. Além do que, né, eu tinha esse material antes da pandemia, e aí eu fiz algumas adaptações. As tecnologias hoje, elas nos ajudam, facilitam muito a nossa vida, né? Encurtam o tempo gasto com algumas atividades. No entanto, isso também faz com que a gente tenha menos contato com as pessoas. Que isso pode ser ruim, pode ser bom, pode ser ruim, depende, né? Mas isso aconteceu agora durante a pandemia de uma forma muito intensa, da gente, porque aqui há um tempo atrás era opcional, né? Então assim, eu tenho a possibilidade de conversar com as pessoas pelas redes sociais, se eu tenho um parente que mora longe, a gente conversa aqui online, mas é uma opção. Uma hora que eu quiser, eu saio, vou encontrar os meus amigos, meus familiares. De repente, a gente se viu numa situação de não poder fazer isso. Né? Tem gente que ficou sem ver os pais sem ver os filhos, mais de ano, principalmente se a pessoa tinha alguma tipo de comorbidade, enfim. Então isso também para nós foi muito desafiante. Pode passar. Pode ir para frente. Então, assim, né, a gente sempre fala dessa questão de qualidade de vida, bem-estar, o que a gente pode fazer para ter uma qualidade de vida e acredito que muitos de vocês já devem ter escutado algumas coisas que são possíveis de fazer e nem sempre conseguem, né? Isso também acaba, às vezes, trazendo uma frustração para a gente de não conseguir fazer coisas que poderiam ajudar na minha qualidade de vida. Mas eu deixo uma reflexão para vocês, que é a seguinte, né? O que seria qualidade de vida para você? Né? Então, assim, nós psicólogos temos que ter um olhar individualizado para as pessoas. Cada pessoa tem uma necessidade, tem valores diferentes, de repente,
para mim, qualidade de vida é isso aí. Eu gosto de estar com o tempo sempre ocupado, eu gosto de trabalhar bastante, estar na correria. Tem gente que você tira isso dela, dessa correria, essa vida agitada, e ela se sente infeliz, né? Então, assim, e tem gente que é mais tranquilo, que não consegue, assim, fazer tantas atividades, ou não gosto de atividade física, eu acho chato. Não, mas você precisa fazer, porque né, os médicos recomendam. Então tá, vamos tentar achar alguma coisa que você tenha um mínimo de prazer para você se movimentar. Então, assim, a gente precisa pensar bem-estar, qualidade de vida, o que é isso para mim? Né? O que me faz bem, o que não faz, o que eu dou conta, o que eu não dou conta, porque não dá para a gente querer, né, fazer o que está lá, o que as pessoas dizem, não dá para a gente fazer o que está na internet, e às vezes eu fico vendo lá, até vou passar aqui algumas dicas também, e eu olho para aquela lista de coisas que eu tenho que fazer para ter qualidade de vida, falo, gente, não dou conta de fazer tudo isso. Que horas, né, que eu vou fazer tudo isso? Então, aqui a câmera. Então, é importante que a gente busque qualidade de vida e bem-estar de acordo com as nossas expectativas, né? E avaliar. As minhas expectativas estão muito altas, as minhas expectativas, elas são essas expectativas porque é o que eu vejo que as pessoas conseguem fazer, é o que eu leio que é importante, então eu acho que eu tenho que fazer aquilo. Não, né? Então, nesse caso, a gente precisa fazer essa reflexão e até buscar uma ajuda para que alguém consiga nos fazer pensar sobre isso. Pode passar. Hum, pode passar. Bom, e aí, né, a gente tem aqui um conceito, né, uma definição sobre qualidade de vida, que é a percepção do indivíduo sobre a sua posição na vida, no contexto da cultura e dos sistemas de valores nos quais ele vive, e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações. Então, assim, né, qual é o contexto, a cultura, em que sociedade que aquele indivíduo está, né, que valores que tem aquela sociedade, e quais são os meus objetivos de vida, o que eu quero, o que eu espero, enfim. A gente precisa estar sempre olhando, né? Então, assim, hoje se a gente for olhar para a sociedade, como o quanto, né? Quantas exigências, porque você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem que ter um padrão de vida X, tem que ter filho, não tem que ter filho, tem que casar, não tem que casar. Então, assim, né? São tantas. O que a sociedade, que a gente sente que a sociedade exige, de maneira geral, tanto das mulheres quanto dos homens, e se aquilo é válido para mim, né? Se realmente está de acordo com o que eu valorizo e o que eu quero da minha vida. Isso também eu falo muito para os meus pacientes, né? Eu vou até dar um exemplo. Eu tinha um paciente que estava se cobrando muito, porque na idade que ele está atualmente, 30 e poucos anos, ele achava que ele já tinha que ter um imóvel, porque o pai dele, na idade dele, já tinha um imóvel. E aí eu falei assim, bom, primeiro que assim, né, as coisas eram muito diferentes há uns anos do que é hoje. A gente sabe que hoje ter um imóvel a gente tem que trabalhar bastante. Não é uma coisa fácil de se conquistar. E aí, a gente conversando, falei, mas vem cá, esse é o seu desejo? Porque o seu pai já tinha um imóvel. Isso é realmente para você seria importante? Imagina se você então tivesse um imóvel hoje. Aí ele disse que, daí conversando, ele descobriu que não, que na verdade ter a sensação de ter um dinheiro guardado, para ele já estava ótimo. Então, ele é uma pessoa que conseguiu guardar um pouco, né? Trabalhando, sempre foi guardando um pouquinho. Não que, assim, o valor que ele tem hoje não daria para comprar um imóvel, mas que ele descobriu que ele se sente mais seguro, tendo esse dinheiro guardado, que já está bom. Que ele não sabe se ele quer realmente comprar, ter um imóvel hoje. Até porque, né, ele fala, eu gosto de ter essa liberdade de, se, por exemplo, se eu mudar de trabalho e quiser mudar de casa,
para mim é melhor, porque daí eu quero alugar um apartamento perto do trabalho, porque para mim é qualidade de vida morar perto do trabalho, eu não vou precisar pegar ônibus, ele trabalha, antes ele trabalhava de bicicleta, agora ele está indo a pé, e ele vai almoçar em casa, né? Então ele falou, se eu comprasse um imóvel, eu ia ficar preso. Então eu estou dando um exemplo para vocês, justamente para a gente pensar sobre isso. O que a sociedade exige, ou às vezes a família, né? Então, de repente, não que o pai dele tenha exigido isso dele, mas é o parâmetro que ele tinha, né? De que o pai dele tinha um imóvel e de repente ele tinha que ter também. Não, mas que para ele era mais importante, ele tinha um valor maior de ter uma reserva financeira. Isso já dava uma segurança, um sentimento bom, e ele conseguia também ter mais qualidade de vida, né? Porque essa possibilidade de mudar de casa de acordo com o emprego dele trazia uma série de benefícios para a saúde dele, física e mental. Pode passar. Então, algumas pessoas falaram que já ouviram falar, que já conhecem, né? Ouviram falar sobre burnout, outras não. É uma síndrome hoje. Não é um transtorno, porque assim, a síndrome é algo passageiro, né? Não é. Então, um transtorno, muitas vezes, a pessoa tem ali uma doença, né, e ela precisa sempre estar em tratamento para que aquilo não evolua e traga prejuízos. Traz, né? Mas assim, ela tem que estar sempre tratando. Vai, mais ou menos, você tem um diabetes, né, a pessoa que tem diabetes, ela não se cura, ela vai ter sempre. Tem que tomar medicação, ter alguns comportamentos que ajudem, né, de alimentação, atividade física, ela tem que ter vários cuidados. Então, e existem alguns transtornos psicológicos também, tá? Então, assim, você vai ter que sempre tratar, tomar medicação, fazer terapia, fazer outras coisas que possam ajudar a manter aquele transtorno que não afete tanto a sua vida, né? Que você consiga trabalhar, estudar, se relacionar. Enfim. O burnout é algo, então, é uma síndrome, né? Por uma série de motivos, você pode ser acometido por ela. E, às vezes, confunde, porque, assim, tem vários sintomas que são muito parecidos com o estresse e a depressão. Uma pessoa que está sofrendo de burnout já há algum tempo pode evoluir para uma depressão, né? Então, é importante ficar atento para que você consiga, antes do seu quadro evoluir muito, né, você já fazer alguma coisa para melhorar. Pode passar. Então, a síndrome de burnout se trata de um esgotamento físico e mental intenso, com causas ligadas diretamente ao trabalho. Então, alguns podem ter se identificado, né? Assim, temos algumas pessoas aqui presencialmente, a Erika me falou também que está sendo transmitido em outras unidades, enfim. Eu falei, nossa, eu nem queria saber, porque agora eu já fiquei nervosa. Falei, não sei quantas pessoas estão me assistindo, mas enfim. Então, ela tem esse nome, né? E assim, está relacionado ao trabalho. Ou excesso, ou porque você está realizando alguma atividade que você não se identifica mais, que você não gosta, né? Ou uma atividade específica também, por exemplo, pessoa que às vezes tem muito contato com o público e ela ouve muita reclamação, xingamento, aquilo, por razões óbvias, né? A pessoa vai fazendo a pessoa se sentir muito mal, com a autoestima baixa, e algumas pessoas sabem lidar melhor com isso, outras nem tanto, né? Tem gente que tira de letra, assim, não fica esquentando a cabeça com o que o cliente falou. Mas para outras pessoas aquilo afeta intensamente. Essa, né, eu falei da importância da individualidade, por isso, o que me afeta? Ah, mas o meu amigo aqui, meu colega de trabalho, como a gente está numa instituição educacional, o aluno vem aqui, faz escândalo, reclama, ele atende, o cara vai embora, ele nem se abala. Aí eu tenho que ser igual a ele. Já eu começo a chorar, fico nervosa, quero ir embora, né? Assim, que bom que o seu colega não se afeta, mas talvez tenham outras coisas,
na vida dele que afetam mais. Então, não dá para a gente também ficar se comparando, porque isso também acaba, né, a gente está se exigindo demais. Assim, quem sou eu, né? O que que é fácil, com o que que eu tenho mais facilidade para lidar, o que que eu tenho mais dificuldade? Pode passar. Então, é especificamente relacionado ao trabalho, tá? Pode ser o ambiente, pode ser a atividade, pode ser que naquele momento de vida você... Não, eu, por exemplo, tive uma fase, vou até contar aqui para vocês, eu já tive burnout, só que eu só fui descobrir isso depois que eu já tinha melhorado. Apesar, assim, eu sou psicóloga, mas durante muitos anos eu trabalhei em empresa, na área de recursos humanos. Então, assim, eu naquela época eu não estudava sobre transtornos, síndromes. Depois, mais para frente, né, eu fui dar aula, e aí a gente começa a estudar mais, e aí eu descobri que eu já tinha tido. Falo, caramba, o que eu estava sentindo lá naquela época na minha vida era burnout. Então, eu já estava cansada do que eu fazia, eu queria mudar de carreira, e eu não sabia como, por onde começar, e aquilo estava me trazendo uma insatisfação profissional, né? Então, assim, uma síndrome relacionada ao trabalho, e tão grande que eu comecei, depois, eu vou mostrar os sintomas, aí eu comecei a ter esses sintomas. Então, ó, o que que é o estresse? Excesso de engajamento no trabalho. Né? Tem algumas pessoas que são super dedicadas, trabalham mais horas, e muitas fazem isso porque gostam daquilo que fazem. O burnout é o desengajamento, então, assim, uma falta de interesse, falta de vontade, de motivação. O estresse, hiperatividade, então, assim, às vezes a gente acha que está estressado, está muito cansado, mas a hiperatividade também pode ser um sintoma de estresse, né? Está sempre correndo, querendo fazer as coisas, entregar. O burnout, hipoatividade, né? Então, sem vontade, sem motivação, tá mais devagar. O estresse, ele causa emoções reativas. Então, assim, no sentido de você ficar irritado, nervoso, ai, que saco, não sei o quê. Ou, às vezes, por exemplo, entrar em conflito com um cliente ou um aluno, ou com o chefe, ou com o colega de trabalho, toda hora eu estou nervoso. Já o burnout, não, emoções anestesiadas, assim, você fica meio tanto faz como tanto fez. Estresse, perda de energia, né? Estou cansado, estou com sono. Burnout, perda de motivação. Estresse, geralmente leva à ansiedade e o burnout à depressão. Né? Então, vocês viram que o burnout, assim, é mais, né, a pessoa vai ficando mais caída. E o estresse tem um maior impacto no corpo, é mais provavelmente você vai começar a ficar muito gripado, ter gastrite, dor de cabeça, dor nas costas, né? Já o burnout tem um maior impacto no psicológico, né? Então, eu posso me sentir muito triste, minha autoestima ficar muito baixa, não querer me relacionar com as pessoas, não tenho vontade de sair, enfim, isso pode gerar uma série de emoções. Então, né, aqui trouxe mais algumas características: lapsos de memória, falta de concentração, perda de interesse pelo trabalho, impaciência, irritabilidade, fadiga, enxaqueca, insônia. Então, olha, quando comecei a ter lapsos de memória, insônia constante. Eu até ia dormir porque eu estava esgotada, conseguia dormir rápido, mas aí eu acordava de madrugada e sempre vinha alguma coisa relacionada ao trabalho. Esqueci de mandar um e-mail. Ou, nossa, eu cometi um erro no trabalho. Sim, né? A gente comete erros. Eu cometi um erro e eu ficava aquilo na minha cabeça, me culpando, porque eu não devia ter feito aquilo, e lá, como que eu vou resolver? Acordava e ficava naquele desespero de como que eu ia resolver aquilo, ou alguma coisa que eu deixei para trás, ou alguma coisa que eu deveria ter feito melhor. Uma preocupação muito forte assim com as coisas do trabalho. Bom,
Aí aqui eu trouxe algumas estatísticas, né, que eu acho que é interessante. Por exemplo, aqui, ó, países mais estressados do mundo. O Japão vem em primeiro lugar, né? A gente sabe que o Japão é um país que tem uma cultura das pessoas trabalharem muito, né? Inclusive tem índices altos de suicídio, inclusive no ambiente de trabalho. E o Brasil aqui aparece logo depois, olha. Aqui no nosso caso, eu imagino, né? Assim, tem vários motivos, mas eu imagino também. Nós somos um país subdesenvolvido, né? Assim, viver no Brasil não é fácil, né, gente? A gente precisa trabalhar muito para conseguir ter as coisas, né? Fazer as coisas, é tudo muito caro. Nós não temos, diferente de alguns países desenvolvidos, ó, por exemplo, aqui, Estados Unidos, Alemanha, né? Em que, em termos de economia, são países melhores, mais estáveis, que também conseguem proporcionar melhor condição de vida para as pessoas. Né? Às vezes uma coisa simples, assim, eu tive a oportunidade de morar fora. Transporte. Eu morei num país, eu morei em Londres e aí, gente, tem metrô em todas as esquinas. Como isso facilita a nossa vida, né? O nosso deslocamento. Então, às vezes, não sei vocês aqui em Campinas, mas lá em São Paulo tem gente que demora 2 horas para chegar no trabalho. Né? Se você mora, às vezes, numa cidade do interior aqui perto, talvez demore mais. Mas, assim, e demora 2 horas, não é às vezes por causa da distância, é longe. Mas é porque é muito cheio, né? Então, assim, a pessoa vai pegar o trem, aí ela tem que ficar na fila do trem. Aí ela vai pegar lá, sei lá, já passaram uns 4 trens e ela não conseguiu entrar ainda. E na hora que ela entra, ela é atropelada, é um empurra-empurra, é horrível. Né? Então, tudo isso, né, o fato de a gente não ter uma boa infraestrutura, que a gente esperava que isso fosse fornecido, né, pelo nosso governo, isso acaba afetando a nossa saúde, claro. Então, geralmente, os países que têm uma melhor economia, infraestrutura, isso já ajuda muito, né, as pessoas não terem esse tipo de síndrome. Pode passar. Costuma ser mais comum também o burnout, e aí também é muito importante que vocês, se vocês se identificarem aqui com uma dessas características, talvez vão se identificar com uma ou outra, mas se identificarem com todas, já sugiro que procurem ajuda. Então, geralmente é mais comum, olha, pessoas muito idealistas, perfeccionistas, que se dedicam muito ao trabalho, aquela pessoa que tem, assim, até uma autoexigência muito, né, se a pessoa é muito exigente com ela e até com as outras pessoas muito críticas, que também têm aquela necessidade, assim, de organização excessiva, né? É importante a gente ser organizado, a gente se dedicar ao trabalho, querer entregar algo assim, bem feito, mas assim, às vezes tem gente, geralmente as pessoas que são muito, que têm esse perfil, elas até demoram mais para entregar o trabalho, porque elas sempre acham que nunca está bom. E tem gente que é mais desencanado, fala assim, não, vamos, olha, não dá mais tempo, vamos entregar isso aqui, depois, se der, a gente vai melhorando aos poucos. Né? Tem gente que consegue lidar melhor com essas questões. Então, é mais comum em pessoas que têm essas características, esse perfil, tá? Então, está sempre buscando a perfeição, né? Isso não existe. Pode passar, por favor. Tem algumas profissões em que o burnout ele é mais comum, tá? Isso falando estatisticamente. Então, não é porque, de repente, a minha profissão ou o trabalho que eu realizo que não está aqui, né, que eu não vou sofrer de burnout. Não, porque é aquilo. Depende de cada um, de como cada um lida, né? Então, geralmente, é mais comum em policiais, atendentes de telemarketing, professores, profissionais da saúde, tá? Aqui está médicos, mas profissionais da saúde, principalmente agora durante a pandemia, né, que a situação levou eles a um esgotamento
físico, emocional, né, de ter que lidar com algo desconhecido, tantas pessoas doentes, tantas mortes, né, os profissionais da saúde, eles se cobram muito em relação a isso, né, perder um paciente para eles é algo bastante difícil de lidar. Algumas pessoas, eu não sei, assim, não tem médicos, na minha família não tem profissionais da saúde, eu sou uma profissional da saúde, mas não, eu não trabalho em hospital, né, tem psicólogos em hospital também, então quem vive isso saberia dizer melhor do que eu, mas eu imagino que um profissional da saúde não deve se acostumar com o fato de perder uma vida, né? Alguém que ele está ali se dedicando, cuidando, medicando, enfim. Porque eu penso que o maior objetivo deles é que a pessoa fique bem, que vá embora do hospital, né, sozinha, caminhando bem, enfim. Então, agora, durante a pandemia, esses índices para os profissionais de saúde aumentou bastante. Pode passar. Bom, aqui também tem, eu coloquei mais algumas profissões, e por quê, mas algumas coisas já se repetem. Pode passar. Bom, aqui está precisando até do óculos para para enxergar. Deixa eu ver se eu consigo. Ah, as fases. Acho que eu vou precisar do meu óculos. Você pode pegar minha mochila aqui, por favor? Consegue aumentar? Passou para frente. Ah, ótimo. Bom, então, né, dedicação ao trabalho intensificada, descaso com as necessidades pessoais, né? Então, assim, eu acabo a maior parte do meu tempo me dedicando ao trabalho, né, e deixando de cuidar da minha saúde, do meu entretenimento. Às vezes a pessoa deixa de passar um final de semana na praia ou sair, não sei, ficar com os filhos, por conta do trabalho. Recalque de conflitos, então evita lidar com determinados conflitos. Reinterpretação dos valores, né? Então, acaba se desconectando, né, daquilo que é realmente importante para ela e focando mais nas questões do trabalho, negação de problemas, recolhimento e aversão a reuniões, né? Então, começa a querer evitar, né, algumas coisas em relação ao trabalho, despersonalização, então a pessoa já não consegue mais se reconhecer, né? Quem eu sou, que eu gosto, o que é importante para mim, o que não é, tristeza intensa, podendo levar a um colapso físico e mental, né? E o último estado de emergência. Então, às vezes, de chegar já num nível, e aí ela vai precisar se afastar do trabalho, vai precisar ser medicada, fazer tratamento, e algo que poderia ser evitado, né, se ela começasse a perceber alguns sintomas antes. Opa, espera um pouquinho, estou me sentindo muito triste, desmotivada, coisas que eu gostava de fazer, já não estou fazendo mais, não quero fazer mais, né, e isso é muito comum, né, gente, assim, por exemplo, nós psicólogos, é bem comum da gente ver que as pessoas, elas só vão procurar ajuda na hora que o caso já está grave. Não que isso não tenha salvação, mas, né, a maioria das pessoas evita. Uma coisa que foi boa aqui durante a pandemia foi justamente isso, né, a pandemia acabou, devido à situação, o profissional da psicologia ficou em destaque, né? Então, assim, muitas empresas, inclusive, passaram a disponibilizar o serviço de atendimento psicológico. Não que isso não tenha nos convênios médicos, tem, mas, assim, um incentivo maior, né? Porque foi uma fase muito difícil para nós, principalmente para as pessoas que perderam pessoas da família, amigos, né? Às vezes mais de uma perda. Então as pessoas precisaram muito dessa ajuda psicológica.
os hospitais também, de oferecer ajuda psicológica aos profissionais da saúde, que também estavam lidando com algo muito intenso, né? Então, às vezes a gente vai evitando, né, procurar um psicólogo, e aí, numa situação, e aí isso vai aumentando até que eu acabo desenvolvendo um burnout, que pode também ir para uma depressão, uma síndrome do pânico, enfim. E aí, claro, que o tratamento ele acaba sendo mais demorado, né? Para você, vai levar mais tempo aí, provavelmente você vai ter que fazer uso de alguma medicação, e aí a medicação também precisa procurar o médico psiquiatra, fazer esse tratamento em conjunto. Pode passar. Sobe um pouquinho, que tem um. Ah, isso. Aqui. Aqui é uma pesquisa que foi realizada, né, durante a pandemia. Ó, levando em conta o início, o início da pandemia, o que você diria sobre o seu bem-estar de modo geral? E levando em conta o início da pandemia, o que você diria sobre o bem-estar no ambiente de trabalho? Então, a gente vê que tanto o bem-estar de modo geral e no ambiente de trabalho, né, olha, 85% e ali 89% diz que piorou, né? E qual foi o fator com maior contribuição nessa mudança? Pode agora subir aqui para eu. Isso. Ó, piora na saúde mental, 50% das pessoas, aumento da demanda de trabalho, depois, aumento na quantidade de atividades, medo de perder conexões, necessidades físicas básicas, falta de engajamento crescente, enfim, isolamento e falta de conexão. Então, né, problemas da vida doméstica, prevalência das novas tecnologias. Então, acredito que muitos de vocês também tenham passado por isso. Alguns casos, falta de suporte da liderança, que também acredito que muitos líderes ficaram perdidos, não sabia, né? Como que eu vou gerenciar a minha equipe, cada um num canto? Eu não estou dando conta nem de mim, da minha vida, o que dirá de todas as pessoas que estão longe, como é que eu vou fazer? Até surgiram alguns treinamentos, cursos, né, de como você fazer a gestão da sua equipe à distância, online, enfim. Então, aqui, né, os diversos fatores que levaram uma piora ao bem-estar das pessoas de maneira geral e no ambiente de trabalho, que acredito que vocês, muitos de vocês também tenham se identificado. Pode passar. Bom, aí aqui, né, dicas para evitar e tratar a síndrome de burnout. Encontre um tempo para praticar atividades físicas, desfrute de momentos de lazer, evite o uso de álcool e drogas. Inclusive, também, né, nós tivemos algumas pesquisas que demonstraram que houve um aumento no consumo de álcool durante a pandemia. Inclua hábitos saudáveis na sua rotina, tente buscar melhores condições de trabalho e procure ajuda profissional especializada. É algo que eu venho falando já desde o início, batendo nessa tecla, porque assim, né, tente buscar melhores condições de trabalho. Como assim, né, assim, o desemprego só aumenta, graças a Deus que eu não fiquei desempregado nessa pandemia, né, eu agradecia todos os dias, porque de estar saudável, na minha família, eu não sei, assim, eu tive o quê? 2 casos de parentes que pegaram Covid, eu tenho parente em Fortaleza, mas assim, passaram bem, não precisaram ser hospitalizadas. Eu estou trabalhando, então quando eu ficava lá estressada em casa, falava, não, eu não posso nem, eu não posso nem reclamar, porque, né, quando a gente vê outros casos, então a gente fala, opa, então assim, como é que eu vou mudar de trabalho, fazer outra coisa, se eu não tem nem emprego? E aí, né, assim, voltando, fazendo uma terapia, um trabalho de autoconhecimento, essa pessoa pode, inclusive, ajudar você a melhorar a sua visão a respeito do seu trabalho, ou talvez ou a atividade, ou a relação, melhorar a sua relação com as pessoas do trabalho, ou até mesmo
existem profissionais que ajudam a fazer orientação profissional. Como que eu vou buscar um novo emprego? Tem gente que não sabe nem por onde começa, né? Então, isso vai te ajudando, né? Te motivando a ir fazendo pequenas mudanças na sua vida, que às vezes você está tão mal, ou você está tão insatisfeito que você não consegue enxergar soluções, né? E aí uma pessoa pode te ajudar nesse sentido. Então, eu penso que, com todas essas dicas que foram colocadas aqui, eu começaria pela ajuda profissional. Eu não estou dizendo isso porque eu sou psicóloga, estou defendendo a minha, a minha profissão. Estou, né? Mas assim, antes de ser psicóloga, né, sou a Gisele, e aí também tenho trabalho, filhos, relacionamentos e etc. Também tenho as minhas dificuldades, assim, sou uma pessoa que fiz muita terapia já durante a vida, e sempre me ajudou muito, né, e é interessante, você começa a fazer esse trabalho, o quanto algumas coisas começam a melhorar na sua vida, acontecer, porque você começa a lidar com as coisas de uma maneira diferente, e aí as coisas vão mudando, melhorando. E aqui, né, acho que dentre algumas outras dicas, né, respeite-se, acho que o mais importante ali, o do meio, no sentido, né, então, de você olhar e não ficar se comparando com as outras pessoas. Que horas são? De você não ficar se comparando, né, de achar que você deveria ter, alcançar as mesmas coisas que a pessoa já alcançou, ou ter a mesma postura que o seu colega de trabalho, ou o outro que lida melhor com aquilo, ou com aquilo, enfim, não dá para a gente ficar... Eu acho que a comparação hoje é algo que traz muito prejuízo para a gente. Então, assim, né, quem sou eu, o que me afeta, o que, que eu gosto, não gosto, o que, que eu desejo para a minha vida, será que o que eu estou buscando, o que eu estou querendo, será que eu quero mesmo, ou ou estou seguindo o fluxo? Né? Você já parou para se questionar sobre isso? Então, e aí, né, assim, a partir do momento que a gente começa a ter essa percepção de nós mesmos, a gente vai vendo o que cabe, o que não cabe, o que ajuda, o que não. É, né, porque aqui também tem cabeça leve, organize-se, bom sono. Mas como é que eu vou dormir bem se eu não paro de me preocupar com o trabalho? Né? Então, por isso que eu acho que é importante a gente sempre buscar ajuda. Aqui a gente tem o serviço, né, de atendimento psicológico, e também, atualmente, tem vários lugares, instituições que oferecem atendimento psicológico, não só o gratuito, porque às vezes o gratuito tem fila, mas, assim, também a valores acessíveis. É isso. Aqui depois eu deixei eu coloquei o link, acho que a gente não vai conseguir, mas, assim, é muito fácil de achar na internet, tem um podcast sobre síndrome de burnout, com o Dr. Drauzio Varela. Eu coloquei porque ele é bastante conhecido, né? Então é fácil de achar. O podcast sobre síndrome de burnout com o Dr. Drauzio Varela, que é médico. Né? Ele conta um pouquinho dos sintomas, tratamento. Acho que vai repetir um pouco do que eu falei aqui, mas acho que informação, nesse caso, se você se identificou, né, com algum desses sintomas, nunca é demais.